Olá, boa noite. Hoje é 7 de abril de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 215, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são... Então, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito é quando você anda seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. O que é andar segundo o Espírito é quando você anda seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e fazendo mais a vontade de Deus do que a sua vontade. Do que as suas vontades próprias, que desagrada a Deus e que não é a vontade de Deus para a sua vida. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você aceitou Jesus, se batizou, se você segue os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus, você já não existe mais nenhuma condenação para você. Porque você anda segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos, os mandamentos, e você não anda segundo a carne, as suas vontades próprias, do seu eu, que desagrada a Deus e a Jesus Cristo. Você anda segundo o Espírito, que é segundo os ensinamentos, os mandamentos, e segundo a vontade de Deus, que não é a sua carne. Então, Deus abençoe você e sua família. Fique bem atento nessa palavra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está em Cristo Jesus e quer estar em Cristo Jesus, é aceitar Jesus, é se batizar, é seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus. Quando você está no Espírito, você segue os ensinamentos de Jesus. Amar o próximo, perdoar, ter misericórdia, ajudar, fazer o bem, não fazer o mal. Então aí você está segundo o Espírito. Quando você faz o que Jesus ensinou, quando você segue o que Jesus ensinou, você está andando em Espírito e não na carne. Então isso é muito bom, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então quem fez isso foi Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus foi que livrou nós na cruz do Calvário. Então você pode andar em espírito, seguindo os ensinamentos e mandamentos de Jesus. Seguindo não as suas vontades, o seu eu, que desagrada a Deus e a Jesus Cristo. Então boa noite, Deus abençoe você e sua família.